A gente fala nesse primeiro bloco sobre novas medidas restritivas, então, diante do coronavírus, da Covid-19. Eu ainda estou aguardando aqui as estatísticas, né, os estudos científicos, porque alegam muito ciência, 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 e a gente não vê isso. A gente tem muita tentativa e erro, né? Se formos lembrar aqui, puxando pela memória, aqui em São Paulo a gente teve primeiro blitz no trânsito, né? Como forma de convencer as pessoas de que não era legal sair de casa, e o que isso provocou enormes engarrafamentos, né? Profissionais da saúde, médicos, enfermeiras ficaram presos nesses engarrafamentos, ou se deslocando para o trabalho ou saindo cansados depois de um plantão no trabalho, ambulâncias presas nesse trânsito todo, aí desistiram disso, passaram a um rodízio de placas, né? Um dia sai a placa par, outro dia sai placa ímpar, e a gente levou mais gente ainda para o transporte público, ficou mais aglomerado. Aliás, nunca aumentaram a frota de ônibus aqui em São Paulo, que eu saiba, em lugar nenhum. Aliás, Chapecó e Goiânia, né, os prefeitos, as prefeituras decretaram a caneta mágica. Eles decretaram que os ônibus só podem levar 50% da capacidade máxima de passageiros. Só que eles não botaram ônibus além do que a gente já tem normalmente. Então, na canetada, resolveram que só pode ir 50% dos passageiros, e você que quer trabalhar, que tem que se deslocar, que não pode ficar em casa, que se vire para dar jeito. Aqui em São Paulo, em várias cidades do país, a gente teve o comércio também em funcionamento em horário reduzido, né? Uma bobagem, porque é claro que você concentra mais gente com horário reduzido. Inclusive, o secretário estadual de saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein, já admitiu que esse foi um erro, um grande erro. A gente já teve praias no Rio cercadas por grades, agora a gente tem praias cercadas por tapumes em Salvador, e qualquer pessoa que tem um mínimo de informação, um mínimo de interesse, vai ver que a contaminação em áreas abertas, ensolaradas, com sol, essa contaminação é praticamente zero, é irrisória, né? Então, a gente tem agora esse toque de recolher a partir de hoje em São Paulo, de 11 da noite às 5 da manhã. E aí o comitê gestor, né, da Covid-19 do estado de São Paulo fala lá que os comportamentos noturnos são mais propícios ao aumento da contaminação, mas eles não mostram estatística alguma sobre os horários em que há mais contaminação, os locais em que há mais contaminação. Aliás, eu não vi nenhuma pesquisa, nenhuma estatística sobre isso. Não é algo tão complicado assim de fazer, você entrevistar as pessoas que se contaminam, as pessoas que estão internadas, as pessoas que testam positivo. Faz ali uma pesquisa, vê se você consegue dizer em que local ela se contaminou provavelmente. Claro que você não vai ser tão assertivo, mas provavelmente em que local se contaminou, em que horário. Mas não, aí eles preferem, sem mostrar nenhum dado estatístico, dizer que é melhor todo mundo ir para casa, em vez de combater, né, bailes, pancadão lá em Paraisópolis. Fui outro dia à casa de um amigo no Morumbi, aqui em São Paulo, o pancadão está lá rolando. Realmente, há bailes, há festas clandestinas com muita gente, há bares, restaurantes que não cumprem os protocolos. Esses sim devem ser combatidos, mas você aproveita e manda logo todo mundo para casa, né? Todo mundo que se vire em casa. É aquele velho problema do vírus notívago, né? Que só ataca durante a noite, e o transporte público, durante o dia, ninguém se contamina. As pessoas podem ficar aí aglomeradas em trens, em metrô, nos ônibus, não tem problema nenhum. Se a gente for fazer outro esforço de memória, está fazendo um ano que a gente começou essa história, o lockdown era para achatar a curva. Eu proponho que as pessoas olhem aí a curva, nunca vi achatamento de curva alguma. O vírus cumpre aí o seu caminho, as pessoas se infectam em casa, trancadas em casa, se infectam na rua. E os leitos de UTI era para preparar o sistema de saúde, leitos de UTI. A gente pega o exemplo de Araraquara, aqui no estado de São Paulo, que fechou inclusive supermercados, né? Fechou tudo, lá está tudo fechado. A Prefeitura de Araraquara recebeu do governo federal, a Secretaria Municipal de Saúde, 30 milhões. Né? Isso, segundo o levantamento da Unicamp, daria para fazer 165 leitos de UTI. Fizeram 44 e a cidade tem 70 pacientes em UTI. Então, falta realmente base científica e a gente fica à mercê disso tudo. Eu concordo com o Lacombe quando ele fala que a medida adotada aqui no governo de São Paulo de fazer um toque de recolher, que eles chamam de toque de restrição, mas todo mundo sabe que é toque de recolher, até às 5, acho que 5 da manhã, né? Das 11 às 5 da manhã, mas eu concordo no sentido que é uma medida inócua, né? Ela é
feita sob medida para tentar atacar as festas, os pancadões, as aglomerações, mas provavelmente não vai conseguir nem isso, você poderia fazer isso com mais fiscalização. Mas, ao contrário do Lacombe, eu acho que faltam medidas ainda mais rígidas e mais restritivas no país inteiro. E o motivo é muito simples, o nosso sistema de saúde, o SUS, está à beira do colapso. Nunca tantos estados enfrentaram tantas dificuldades no sistema de saúde ao mesmo tempo, simultaneamente, nem mesmo na primeira onda da pandemia. Houve um achatamento da curva, sim, depois das primeiras medidas de restrição, que nem foi um lockdown tão severo quanto na Europa. Na Europa, se a gente olhar as curvas, depois do primeiro lockdown, chegaram a reduzir para 15, 20 casos no máximo por dia. A gente nunca chegou a esse número no Brasil, foram 400, 500 casos por dia, 400, 500 mortes por dia. Por quê? Porque você nunca fez um lockdown tão restrito quanto na Europa. Mas houve sim, a curva reduziu, tanto que em setembro, outubro, novembro, a gente achou que estava tudo bem, que tinha vencido o vírus, voltou à vida normal, aí vieram as festas, eleições, festas de fim de ano, carnaval, a curva voltou a subir. Hoje a gente tem um quadro caótico no país inteiro, são 17 capitais com UTIs acima de 80%, 15 estados com ocupação de leitos acima de 90%. O próprio ministro da Saúde disse ontem que essas novas variantes têm uma velocidade de produzir 3 vezes mais contaminações. Então, são variantes muito mais transmissíveis, né? A brasileira e as outras que já circulam por aqui. E a verdade é que não há medidas nacionais, não há uma liderança nacional para interromper essa curva de contaminação tão alta. Ontem, o ministro da Saúde sugeriu transferir pacientes para outros estados. O problema é que nenhum estado tem capacidade de receber mais pacientes. Aqui, grandes hospitais privados em São Paulo já estão abarrotados. No Sírio-Libanês, tem 22 pacientes numa fila de espera para conseguir um leito de UTI. A gente teve 1.582 mortes ontem, em um dia. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia em lockdown. Quer dizer, o país inteiro, de norte, nordeste, sul, sudeste, a gente tem o país inteiro com problemas graves. Então, a gente precisa de medidas mais restritivas e elas funcionam. É só olhar para a curva do Reino Unido, né? Então, números, vocês gostam tanto de números, então aqui a gente teve uma queda de 79% na média móvel de casos. Eram 59 mil por dia e reduziu-se para 12 mil casos por dia em 47 dias, mais uma campanha de vacinação muito exitosa. As internações diminuíram de 4.230 em janeiro para 4.230 para 1.583, uma queda de 62%. A mesma coisa aconteceu em Portugal. É muito fácil, é só entrar no Google, casos Covid Portugal, casos Covid Alemanha. Países que realmente adotaram medidas restritivas, algumas com campanhas de vacinação mais avançadas, como o Reino Unido, outras com campanhas mais lentas, como na Alemanha, por exemplo. Mas todas elas tiveram um efeito sobre a curva, as contaminações caem. Infelizmente, eu sei que é dolorido, é chato, ninguém aguenta mais, todo mundo está cansado, mas, sinceramente, não há outra solução. E, claro, acelerar a vacinação, porque é isso que vai produzir a imunidade de rebanho e vai nos tirar dessa crise. Posso só, rapidamente, o país que tem mais mortes por milhão é a Bélgica, que fez um lockdown bem pesado. Na América do Sul, os países que fizeram os lockdowns mais pesados são a Argentina e Peru, tem mais mortes por milhão do que o Brasil. Portanto, não dá para fazer essa ligação agora, que a Amanda citou de lockdown diminuindo, achatando a curva. A Argentina tem menos casos e mortes que a gente hoje, pode ter certeza. Por milhão, a Argentina está à nossa frente e o Peru também. Mas olha o que aconteceu com a curva na Argentina.